Meus caros amigos e amigas, meus caros irmãos e irmãs, dando continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 1, item 4, Allan Kardec fala sobre a questão da incredulidade, do niilismo, aquela doutrina filosófica que diz que as pessoas devem gozar o seu dia, porque nada mais resta depois desta vida. E ele continua: é nestas circunstâncias, diante desta incredulidade, deste materialismo, desta falta de fé e de espiritualidade, é que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade. É o papel do Espiritismo. É colocar um muro diante do avanço da incredulidade. Não somente pelo raciocínio. Não é apenas pelo raciocínio que o Espiritismo coloca este muro. Não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta. A incredulidade é um perigo terrível, porque as pessoas pensando que a vida não tem continuidade, elas podem optar por agir de maneira absolutamente irresponsáveis diante da vida. Mas não é apenas por isso, mas pelos fatos materiais tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha de nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada acreditar. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente de sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grandes responsabilidades. Ou seja, nossas atitudes nos fazem responsáveis por aquilo que falamos e pelas escolhas que determinamos em nossas vidas e pelo reflexo que isso tem na vida dos outros. Daí eu posso viver, eu posso escolher aquilo que eu quiser. Eu posso escolher ser uma pessoa de fé ou uma pessoa que renego a fé. Eu posso ser uma pessoa espiritualista ou eu posso renegar esse espiritualismo. Eu posso escolher o que eu quiser. Mas de acordo com minhas escolhas serão minhas colheitas. E de acordo com minhas escolhas eu incorro nas responsabilidades correspondentes. E se eu ensino para os outros incredulidade, materialismo, dizendo para um jovem ou uma criança que nada existe além desta vida, que Deus não existe, que não existe possibilidade alguma de que haja uma vida após esta vida, eu sou responsável pelas atitudes que aquela pessoa toma. Aquela criança, o que ela vai se tornar, posso ser responsável pelas escolhas dela em função daquilo que eu ensinei a ela. Principalmente se eu me coloco na atitude de pai, mãe, professor, mestre. Isto é muito mais profundo, porque eu sou responsável pela vida daquelas que eu ensino. E quando chegar na fase adulta, em que aquele espírito estiver condições de fazer suas próprias escolhas, às vezes, mesmo tendo aprendido sobre espiritualidade, porque o professor ensinou, mesmo tendo tido a oportunidade de aprender sobre Deus, sobre fé, sobre espiritualidade, ela ainda pode fazer escolhas completamente diferentes daquilo que aprendeu. Mas isso não será problema nosso, será problema dela, porque fazem parte das escolhas dela. Porém, se eu for o responsável por ter induzido naquela pessoa escolhas como meu corpo, minhas regras, levando aquela pessoa a cometer o crime do aborto, escolhas como o uso desequilibrado das forças sexuais, escolhas em que a pessoa é induzida ao uso de drogas porque não compensa não se drogar, porque depois dessa vida não existe nada.
eu serei o responsável. E eu terei que ajudar aquela pessoa a consertar-se. Daí a razão em que muitos dos casos de pais que trazem para o convívio familiar, tendo reencarnado em suas famílias, sendo seus filhos espíritos totalmente fora de controle, porque não têm autocontrole, muitas vezes são frutos daquilo que eu ensinei para pessoas em vidas passadas. Eu as desequilibrei, eu as tornei daquele jeito. Nem sempre aquilo acontece por conta das minhas escolhas. Porque às vezes eu ensinei tudo certo. E sou também capaz de acolher em meu lar espíritos que se tornaram assim porque quiseram. E eu hoje os acolho em meu lar porque eu, por amor, estou acolhendo. Mas se eu de alguma forma influenciei para que aquelas pessoas se tornassem desequilibradas, a responsabilidade será minha. E eu terei que ajudá-las a se consertar, pelo amor ou pela dor. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Obrigado pela sua presença aqui conosco.